você não fala mais que é portador, porque você não está carregando a sua deficiência e você pode deixar em qualquer lugar. A principal lei é a Lei de Acessibilidade, que é a 10.098, né? Ela exige que as pessoas tenham aquela acessibilidade, seja as pessoas com deficiência, né? Em todos os estabelecimentos, ou seja, então, desde empresa privada, órgão público e tal, os ambientes físicos e digitais, eles devem estar preparados para essa acessibilidade. E isso, né, já começa a ser garantido lá na Constituição Federal, né, em 98, quando foi criado, que todos, é uma garantia, né, de todos os direitos sociais individuais, ou seja, das pessoas, né, dos brasileiros, uh, elas têm direito ao quê? À igualdade e também visando garantir o que é acessibilidade e a inclusão nesse aspecto, né? No Rio de Janeiro, uma em cada 4 pessoas tem algum tipo de deficiência, seja ela motora, mental ou algum tipo de mobilidade reduzida. Isso significa que 25% da sua população de mais de 6 milhões de habitantes batalha diariamente por seus direitos básicos de acessibilidade e igualdade. Pessoas colocando lixos nas calçadas, motorista deixando carros nas calçadas, e aí a gente atropela retrovisor, atropela lixo, às vezes cai. As pessoas ficam paradas em cima do piso tátil. Os pisos táteis que não tem nos lugares, e quando tem, as pessoas ficam em cima deles, as pessoas não respeitam muito quando existe alguma coisa para acessibilidade. Então é importante, né, informar que aquele piso tátil não é para você ficar ali parado admirando ele porque é legal. É para uso de deficientes visuais. Antigamente, vamos dizer assim, eles construíam uma lomba, né, uma rampinha, e só, nosso prédio é acessível. Mas será que é acessível para cegos? Será que é acessível para os deficientes auditivos? Será que tem intérprete de Libras para receber essas pessoas? Então, quando a gente fala em acessibilidade, né, em locais públicos, hoje a gente se depara com uma zero evolução. Falta infraestrutura, a infraestrutura, eu estou falando de infraestrutura básica, né, tanto dos locais públicos e os privados, né? A falta de certas coisas, por exemplo, para atravessar a rua, a gente precisaria de um sinal sonoro, mas a maioria dos lugares não tem. Aliás, eu acho que aqui na cidade só tem um sinal sonoro. Então, para atravessar a rua, a gente precisa pedir ajuda para alguém, ou a gente faz uma coisa que é tipo super arriscada, que é espera não ouvir barulho de carro e corre. Só que isso pode vir um carro e atropelar a gente a qualquer hora. Segundo dados levantados pelo IBGE no ano de 2018, 88% dos municípios brasileiros que têm transporte por ônibus descumprem a lei de acessibilidade, apresentando irregularidades como ausência de selo de autorização de tráfego, defeito no sinal sonoro e luminoso de parada e nos elevadores para pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. Mas, né, precisamos que os transportes públicos eles sejam acessíveis, principalmente ônibus. Que seja implantado a voz falando o número do ônibus, falando o itinerário dele, falando qual é a próxima parada, igual já temos no metrô e no trem. Infelizmente, o poder público, né, o poder privado, ele enxerga a acessibilidade assim, vamos tapar o sol com a peneira, aquela velha coisa, né, vamos fazer uma coisinha aqui para dizer que a gente é acessível. Não, né, chega disso. Recentemente, eu passei uma situação com o Eduardo. Ele faz atividade num lugar e esse lugar fez um vídeo falando, divulgando, né, as atividades e tudo, e não divulgou que trabalhava com inclusão também, né? E aí eu fui, quando ele postou, mandei no privado, assim, só faltou falar de inclusão, né? E aí ele falou, nossa, a gente vai fazer, eu já falei aqui, a gente teve uma reunião e a gente falou que a gente vai fazer um vídeo exclusivo com o Dudu, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero vídeo exclusivo. Exclusivo não é inclusivo, ele tem que estar naquele vídeo que está todo mundo no pacote. A sociedade em si precisa entender e conhecer e se conscientizar, mas que nem a gente está falando, para conscientizar,
uma mudança de cultura, e isso leva um tempo. Só que a gente digamos, a gente já ultrapassou um tempo assim permeável para fazer essa mudança de cultura. Então, não só isso, é preciso ter políticas públicas aplicadas para isso. A conscientização das pessoas ainda é uma coisa que a gente tem que correr muito atrás, a gente está sempre precisando bater na mesma tecla sobre assuntos que a gente já deveria estar muito na frente já, né? Uma lei, ela não inclui, uma lei, ela abre a oportunidade das pessoas entenderem como é que se vence a barreira, né? O ideal seria as pessoas perguntarem pra gente, porque sim, o povo quer ajudar, mas não sabe como. Então tem gente que pega na cabeça da gente e começa a guiar a gente como se estivesse dirigindo, como se a cabeça da gente fosse um volante. Tem o povo que sai puxando pela bengala, que sai puxando, às vezes não sabe nem se você quer atravessar a rua ou não, sai te puxando. Então você chega e pergunta, você quer ajuda? Como que eu posso te ajudar? Que a gente explica. A gente tem que tentar pensar no todo sempre, a gente não pode pensar só no nosso. Você pensa assim, essa questão eu não sei te dizer porque não me atinge, porque eu não uso. Não, a gente tem que pensar assim, eu quero uma cidade totalmente adequada para todos, né? A cidade tem que ser para todos, eu acho. Eu acho que o que as pessoas precisam aprender é que qualquer coisa que elas quiserem saber sobre a gente, pergunta pra gente. Quer saber o que acessibilidade a gente precisa no lugar? Pergunta pra gente. Quer saber como abordar a gente pra ajudar? Pergunta pra gente. O negócio é perguntar. A partir do momento em que a acessibilidade e a inclusão fazem parte do cenário carioca, aí sim o Rio de Janeiro faz jus à sua reputação de cidade maravilhosa.